Olá pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar como reduzir o número de faces em um objeto. E também esse método pode ser utilizado para a criação de objetos novos. Dessa maneira, criando a partir desses códigos, a gente consegue controlar melhor o número de faces e a gente consegue evitar um problema futuro em algum projeto grande. Então vamos lá. Aqui eu tenho esse objeto, que é um chuveiro, e ele atualmente está com 10.800 faces. E ele é basicamente constituído de alguns cilindros, né? Tem 1, 2, 3, 4 cilindros. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir o objeto, Ctrl Shift O, selecionar todo o script 3D. Esse aqui é o script daquelas 10.000 faces, enorme. Apagar tudo. E a gente vai começar a inserir os comandos que são as geometrias, né? Aqui no caso só formato de cilindro. Então a gente pode começar com esse primeiro cilindro aqui, que é a base. O comando do cilindro é cilind. Aí o primeiro comando que você insere é a altura. Então ele tem a altura de 1 centímetro. E ele tem o raio de 0,039. Beleza. A gente pode ver como está ficando o modelo através dessa janela vista 3D. Aqui a gente consegue ver o cilindro que a gente criou, mas ele está no sentido errado, né? Ele precisa rotacionar. Para rotacionar a gente vai inserir um comando chamado hot. Antes de inserir esse comando a gente precisa ver qual é o eixo que a gente vai rotacionar. Aqui a gente consegue ver, né, que está demarcado os eixos. E a gente consegue ver aqui que é o eixo Y, que ele precisa rotacionar a partir desse eixo, né? Ele precisa girar para esse lado. Então a gente vai digitar o comando hot Y, espaço 90. Quando a gente faz isso, a gente vê, né, que o cilindro rotacionou. E toda vez que a gente cria algum comando de transformação, né, para mover, rotacionar, escalar, a gente precisa cancelar esse comando, para não afetar os outros elementos que vai estar no seu modelo. Então a gente pode cancelar esse comando digitando del1. E a gente pode partir para o segundo cilindro, que é esse cilindro maior aqui. Ele tem ponto 37, né, de altura e ponto 012 de raio. Então vamos lá, cilindro, ponto 37, um quebradinho lá, né? Deixa eu ver, 37.1 de altura e ponto 012 de raio. Aqui não importa, né, o número de espaços que você dá, isso é irrelevante, pode colocar quantos espaços você quiser. Vamos ver como ficou isso daqui. Ele criou aqui o cilindro, né, mas também está no sentido errado. Então a gente vai digitar o comando hot Y 90. A gente já vai cancelar ele, deu 1. Agora ele colocou no sentido certo. Só que eu preciso que ele comece 1 centímetro para frente, porque ele está entrando dentro desse primeiro cilindro aqui, né? Então, para jogar ele 1 centímetro para frente, a gente vai dar um outro comando de transformação, que é o add, adicionar, né? Então, no eixo, eu preciso adicionar 1 centímetro no eixo X. Então aqui eu digito add, ponto 01, 00, 0,0, que é o eixo Y, e o eixo Z, que eu não quero modificação. Então aqui ele foi para frente, né? Ele não está mais entrando. Mas eu também preciso cancelar esse comando. Mas ao invés de digitar de novo del1, eu vou digitar aqui outro del1, né? Eu vou digitar del2. Aí ele cancela esses dois parâmetros que estão acima dele, né? Então esses dois aqui foram cancelados. Agora a gente pode ir para o próximo cilindro, que é esse cilindro aqui na vertical. Ele tem a altura de 0,05 e o diâmetro de 1 centímetro. Então vamos lá. Cilindro, comando, 0,05 e uns quebradinhos de altura e 1 centímetro de diâmetro. Ele adicionou aqui. A gente precisa baixar e deslocar no eixo X. O eixo X a gente precisa deslocar 0,35
Então, add ponto 35 e no y0 e no eixo z a gente precisa baixar exatamente a altura dele, que é ponto 0,555. Eu vou arredondar aqui para 5, vai? É melhor trabalhar com número redondo. Eu adicionei aqui no sentido errado no eixo z, né? Eu coloquei ele para cima. Então aqui eu só preciso colocar um sinal de menos no eixo z que ele vai para baixo. Então ele caiu no ponto certo. Agora o último cilindro é o maior, também na vertical. Ele vai ter a altura de 0,017 e o diâmetro de 10 centímetros. A gente pode arredondar algumas medidas, né? Esse ponto 0,17 a gente pode deixar como 2 centímetros e esse aqui como 10. Então eu vou fechar esse comando aqui, né? Vou criar mais um cilindro, a altura de 0,02 e o diâmetro de 10. Eu preciso que ele comece nesse mesmo ponto do eixo X, então ponto 35. E eu preciso que ele comece menos, aqui no Y não quero que mexa em nada, eu preciso que ele comece no ponto menos 5 e menos 2, né? Então menos 7. Já cancelo esse comando e veja como que ficou. Pronto. O chuveiro está finalizado. A última coisa que a gente vai fazer, as últimas coisas que a gente vai fazer é criar um hotspot para poder selecionar o 000 e a gente vai criar um comando de resolução. Resol é o comando padrão do ArchiCAD de resolução e a gente vai criar esse parâmetro chamado faces. Então aqui a gente vai criar um parâmetro novo chamado faces. A gente vai colocar como número inteiro, né? Porque a gente sempre trabalha com números inteiros. Vai deixar 8. A gente pode descrever esse parâmetro como resolução. Aqui o que está faltando? A gente está faltando o objeto, ele ainda está azul, né? Ó, você vê que ele diminuiu bem a resolução dele. Então é editável aquela resolução, se eu colocar aqui 16, né? Ele começa a ficar mais redondinho e tal. 32. Mas o ideal é a gente trabalhar entre 8 ou 12, né? Deixar a princípio 8. Tá faltando duas coisas ainda. O parâmetro de material, que é simples, é só a gente digitar material, que é o comando do ArchiCAD, né, para descrever o material. E a gente pega aqui o parâmetro que já foi feito, né, esse daqui, ó, material atribute 1. Copia e cola aqui. Pronto, a gente já jogou o material nele. E a caneta que vai ficar, que é a linha em volta, né? Essas linhas aqui tem uma caneta. Para caneta é o comando pen. E a gente pega o comando aqui que, pelo que eu estou vendo aqui, é sempre o de objetos é essa caneta 4, então esse comando aqui é pen attribute 2. E coloca aqui. E está pronto. Antes de salvar, eu vou determinar aqui a posição dele, só para comparar se o modelo que a gente criou foi criado no mesmo lugar que o 2D. Então aqui eu vou até, antes de salvar, eu vou copiar para o lado, transformar em morph aqui. Então aqui eu vou salvar o objeto. Aqui no caso o objeto rotacionou, porque eu acabei modelando no sentido errado. O que me enganou aqui que o objeto estava a 90 graus, ele precisava estar no zero. Aí sim eu modelaria ele no sentido certo, eu veria as dimensões na posição correta. Mas tem como arrumar isso. Assim, se é um objeto que já está inserido no projeto, então eu não vou ficar indo chuveiro por chuveiro, rotacionando e colocando na posição certa de novo. Eu posso simplesmente medir aqui a posição que ele deveria estar, que é aqui, ó, ponto 45,5,
e aqui é ponto 20, então ele precisa estar aqui na metade, né? Ponto 10. Então aqui, de novo, eu dou um comando de adicionar. Aqui no sentido x é ponto 10 e no sentido y, ponto 45,5. No sentido z, 0, que eu não quero mexer na altura que ele está. E eu também preciso, além de mover ele, eu preciso rotacionar no sentido z, 90 graus. Vamos lá. Eu estou vendo ele de cima, né? Então eu preciso ser no sentido z. A única coisa que eu fiz errado aqui foi que no sentido z é menos 90 graus. Salvar. Pronto, agora ele cai no sentido certo. Então vamos lá, um objeto que estava com 10.000 faces, agora simplificado está com 40 faces. A gente pode melhorar um pouquinho ele, né, a vista dele. Para 16 foi para 72 faces, não é tanta diferença assim. Fica uma vista um pouquinho melhor. Isso daqui foi feito para um objeto já existente, né, que estava pesado, deixei ele leve. Mas poderia ser feito com objeto, como eu disse no começo, com objeto novo. A gente poderia até substituir essa vista 2D dele, em vez de ser essa projeção que está do 3D, exatamente do 3D, pode ser uma vista 2D um pouco mais elaborada, assim, né? Não tanto para não pesar o 2D, mas poderia ser como a gente faz os outros objetos, como a gente vem fazendo os outros objetos de hidráulica até então. É isso daí. Aí no outro vídeo eu vou mostrar como é que faz essa cuba, que ela é um pouco mais complexa. Até mais.